Olá, seja bem-vindo, bem-vinda você que nos acompanha aqui no canal do YouTube do Sintaf, o Sindicato dos Fazendários do Ceará. O Sintaf é o sindicato que congrega os servidores da Secretaria da Fazenda do Ceará, a Cefaz, e eles são responsáveis pelas atividades de tributação, arrecadação, fiscalização e gestão das finanças do Ceará. É por meio do trabalho dos fazendários que as diversas políticas públicas se tornam realidade em nosso estado. E no último dia 29 de setembro deste ano, 2021, o Sintaf realizou o seminário Cefaz, Presente e Futuro, em formato híbrido, onde foram abordados os rumos da Secretaria da Fazenda do Ceará, com os desafios que se impõem hoje, os impactos da reforma administrativa, caso ela seja aprovada, e também foi debatido o tema assédio moral no serviço público. Inclusive, quem quiser assistir esse conteúdo, o seminário está disponível aqui no nosso canal do YouTube. E na oportunidade do seminário, nós tivemos a participação da professora doutora Petilda Vasques, que contextualizou o tema assédio moral com maestria, diga-se de passagem, né? Mas ficou aquela sensação de que nós podemos extrair um pouco mais da professora, né? Um pouco mais sobre esse tema, que é tão importante. Então, para que nós possamos nos aprofundar um pouco mais, nós voltamos a conversar hoje com a professora Petilda Vasques, com o objetivo de deixar esse conteúdo disponível não apenas para o nosso público interno, né, que são os servidores fazendários, mas também aos servidores do Ceará e demais estados, já que não há fronteiras para esse mundo digital. Então, antes de iniciar essa nossa entrevista online, à distância, eu vou apresentar a professora doutora Petilda Vasques. Bem, a professora Petilda é historiadora e socióloga do trabalho, com pós-doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia e doutorado em Ciências Sociais pela Unicamp. Como professora, ela atua nas áreas de História do Direito, Hermenêutica, Direitos Humanos e Sociologia Jurídica. Suas publicações e pesquisas na área do mundo do trabalho têm ênfase em sindicalismo, mulher e trabalho, violência, assédio moral e também saúde e sofrimento psíquico no trabalho. Inicialmente, eu gostaria de agradecê-la, professora Petilda, pela sua disponibilidade e já lhe passo a palavra para que a senhora possa fazer a sua saudação inicial antes de começarmos a nossa entrevista. Pois é, Patrícia, é com alegria que eu retomo a nossa conversa, né? Que foi muito proveitosa, mas deixou sempre um gosto de quero mais, o contato com companheiros e companheiras do Ceará, servidores públicos, integrantes do Sintaf. É uma satisfação conhecer o trabalho de vocês aí, a responsabilidade, a experiência de vocês, o interesse por questões que são tão caras hoje ao mundo do trabalho, especialmente no campo de servidores públicos. Então, essa responsabilidade social com a coisa pública, eu senti no seminário, no trabalho com vocês, nos temas discutidos e nas nossas conversas. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aprofundando a nossa conversa. Tá joia, professora. Então, vamos dar início, né? Podemos começar, então, com o conceito de assédio moral. Como a senhora, que é uma estudiosa do assunto, poderia trazer esse conceito para nós e para os dias de hoje? Pois é, essa é uma pergunta, assim, que já coloca o nosso tema na pauta. Quando a gente pede um conceito, né, a gente tem que, do ponto de vista científico, o conceito que aproxima, que é mais, vamos dizer, institucionalizado, inclusive juridicamente, é o de dano moral, né, no direito civil. E ele trata de práticas já celebradas como agressivas, né, ao outro. Humilhações, constrangimentos, maus tratos, mas eu tenho proposto, a partir dos estudos que eu venho fazendo nos últimos 15, 20 anos, de uma concepção de assédio moral, né? Em vez do conceito fechado, eu trago, a partir de escuta das pesquisas feitas, da voz e das queixas dos trabalhadores e trabalhadoras, tanto do setor público quanto do setor privado, uma concepção. E quando eu mudo o foco, é para que a prática de humilhação
eu coloco nos seguintes termos, a partir da voz dos trabalhadores, são experiências vividas por esse sujeito do trabalho, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo, no meio ambiente de trabalho, no contexto de uma política ou de uma lógica que a gente chama de organização flexível, né? Do capitalismo flexível, pós-moderno, e de organização ou gestão de pessoas cuja racionalidade dessa lógica organizativa do trabalho, do mundo do trabalho, do meio ambiente de trabalho, ela se sustenta numa estética e ideologia da competência. Esse é um pilar que tem centralidade nessa nova organização. E essa ideologia constituída por valores capazes, sim, de submeter corpos, mentes e alma de quem vive do trabalho. Então, os significantes de construto do sujeito são violentados, são agredidos, são constrangidos, são ameaçados ou mesmo destituídos de sentido e de sentimentos. Então, o sujeito tem experiência de um saber, ele vivencia esta realização do ato laboral. Então, essas experiências mais agudas de violentar valores, experiências, saberes e sentimentos, elas são mais agudas no assédio moral e podem levar à morte física e à falência psíquica. Já existem terminologias e nome, nomenclatura dessa falência psíquica, por exemplo, é o burnout. O sujeito queima por dentro a sua capacidade laboral. Quando se fala em trabalho e em ir trabalhar, ele faz sintomas, ele somatiza, né? Ele adoece. Ou mesmo o karoshi, que é uma nomenclatura japonesa, né? De morte por excesso de trabalho, por esforço no trabalho, né? Por jornadas que ultrapassam os limites de corpo, do tempo necessário para que o sujeito do trabalho se recomponha. Então, essas são as formas mais agudas. Mas a gente vai ver no transcorrer da nossa conversa do sofrimento psíquico que essas experiências de constrangimentos, de pressões, de alterações das gestões, de busca de perfeição, de não erros e que sustenta a competência, como ela adoece esse sujeito, como é um fator de risco no mundo do trabalho. Agora, a gente pode pensar o seguinte, mas é alguma coisa nova? Se pensarmos em termos históricos, nós vamos ver que, na nossa história do Brasil, o mundo do trabalho sempre foi violento. Então, foi assim com os índios, a escravidão é um assédio, é mais do que um assédio moral. A gente tem feito pesquisas cada vez revelam mais a atrocidade, a tragédia e a crueldade que foi a escravidão, né? Que foi exercida sobre quem produzia, sobre quem criava riqueza nesse país, que foram escravizados, eles não eram escravos, eles foram escravizados, desterrados, sequestrados de suas terras, de suas culturas e trazidos para aqui para o Brasil, e muitos que morriam de maltrato ou de doença, de peste no trajeto, outros morriam de maus tratos aqui físicos e outros morriam de banzo. O banzo é a tristeza de alma, é a perda de seus afetos, de sua cultura, de seus valores, daquilo que constitui um campo simbólico do sujeito. Eles morriam de banzo, e banzo é essa violência moral. Eles apareciam mortos, e isso tem registro nos livros de história, né? De que parte dessa população que foi escravizada morria de banzo nas ruas e calçadas desse país, das cidades. Então, essa é uma história. Você poderia me perguntar assim, mas o que é que há de novo, então, em pleno século XXI? Do que é que nós estamos falando, né?
Apesar de vivermos na atualidade um contexto tenebroso de trabalho, algumas coisas são muito visíveis, né? Quantos morreram e lutaram por uma jornada de trabalho de 8 horas na virada do século XIX para o século XX? Os trabalhadores do século XIX, século XX, já sabiam da importância de uma jornada reduzida, e eles vinham de uma revolução ou de décadas de trabalho de 10, 12, 14 horas. Então, o trabalhador que lutou, que morreu pela regulamentação da jornada de 8 horas, eles sabiam mais do que muitos de nós sabemos hoje. Que, quando você ultrapassa uma jornada de trabalho de 8 horas no âmbito do sistema capitalista, os índices de acidente e de adoecimento crescem. E hoje é muito comum as pessoas trabalharem 9, 10, 11, 12 horas ou mais. Se formos para alguns campos de trabalhos autônomos, você está entendendo? A tal da uberização do trabalho, nós temos pessoas trabalhando 14 horas. Então, essa é uma condição de trabalho que se banalizou e que se apresenta como empreendedorismo, como competência, como sujeito comprometido com o trabalho, toda a disponibilidade para estar ali na colaboração com o trabalho. Então, a gente já sabe, se pegarmos só um elemento, jornada de trabalho, nós já vamos ver que alguma coisa está dando muito, já se sabia no passado, e que está dando errado, que não é assim. Então, nós estamos retrocedendo em algo que é fundamental, né? Que é a redução de jornada, que é o tempo livre para se viver, para se descansar, até mesmo para repor as energias. Esse é um elemento, mas a gente vai ver outros. A gente fala de competência, né? Vamos observar o seguinte: se a concepção de assédio moral pressupõe experiência do sujeito no trabalho, né? Independente de valores, moral é algo que é subjetivo, né? Uma coisa que me afeta, que dói em mim, que me constrange, pode não constranger você. Mas o que é que está acontecendo que ganha dimensão macro, universal, não só na nossa realidade brasileira, com toda essa história que nós temos, mas também no mundo? Então, o assédio moral tem o termo, por exemplo, em francês é harcèlement moral, né? No Japão é regime. Tem conceitos, tem nomenclatura, tem nome, isso, porque está em todos os lugares. Eu falei do modelo de capitalismo flexível, pós-moderno, pós-fordista, que transcende jornadas de trabalho, e de lógicas e de racionalidade, de empreendimento, compromissos e de vida para o trabalho. Ora, o trabalho é a realização do macho e da fêmea na sua existência no mundo, como construtores de mundo. Nós ressignificamos a nossa vida material, de sobrevivência material, como também nós ressignificamos a nossa existência nessa intervenção no mundo, naquilo que nós fazemos. E que, especialmente, nas nossas atividades que têm uma força de atingir o social, o coletivo. Não só uma experiência individual, mas uma experiência coletiva. Quanto mais coletivo o resultado do nosso trabalho, mais satisfação, mais prazeroso, mas esse sujeito tem a posse de si e o gosto de fazer o que faz. Então, o que é que está acontecendo? A lógica da revolução tecnológica, a lógica de dedicação máxima e de crença nesta potência, né, de competência de quem não erra, ela gera uma expectativa que o sujeito tem dele mesmo, ele é subsumido no valor e na capacidade crítica, que ele não precisa nem de ninguém reclamando dele. Ele ou ela
vai se sentir constrangido. Daí a centralidade da ideia de ideologia e de uma cultura e de uma estética de competência nessa concepção que eu trago. Então, hoje, ser competente, que seria uma satisfação pessoal ou de um grupo, passa a ser um fator de risco. Porque a exigência de competência agride um elemento humano que é o erro. O erro. Errar é humano, né? Então, é importante trazer a observação de que, quando o trabalho, a satisfação, a identificação do sujeito naquilo que faz é vergada, e o flexível é vergar o sujeito do trabalho para ver até onde ele suporta, você tem a experiência, a queixa e a violência moral qualificada. Verdade, professora. São reflexões fundamentais, né, que a senhora traz e que vai nos ajudar a compreender melhor todo esse nosso contexto que nós estamos vivendo. E aí, professora, eu vou então para a nossa segunda pergunta, né? Como se dá, né, como acontece o assédio moral no serviço público? Né, nós sabemos que os servidores públicos, eles têm estabilidade, mas nem por isso eles estão imunes ao assédio moral, não é verdade? Então, eu gostaria que a senhora pudesse, então, nos ajudar um pouco a entender, né, como é que acontece o assédio moral no setor público. Olha, é importante a gente dar um enquadre do modelo, a gente está falando de capitalismo flexível, pós-moderno. Vamos usar agora um conceito que está mais compreensivo ou mais usual. O tempo do neoliberalismo, né? Um novo liberalismo se instala. Tem um livrinho rápido, que chama Sociedade do Cansaço, escrito por um filósofo, pensador, sociólogo também. Ele é alemão, mas de origem também coreana. O sobrenome dele é Han, é Byung-Chul Han, H-A-N, A Sociedade do Cansaço. Neoliberalismo, um novo liberalismo. Quando a gente fala em liberalismo, a gente guarda um significante de liberal. Tudo que é bom é liberal, o sujeito é liberal, é progressista, é avançado. Então, nós absorvemos essa ideia de liberal com um sinônimo de liberdade, né? Mas a história, os anos e os séculos já mostram que o que há de liberdade é a liberdade da livre iniciativa, a liberdade do capital, né? E que quem vive do trabalho está muito mais atrelado ao submetimento na busca por uma sobrevivência mediante o salário, mediante uma atividade, mediante seu negócio, do que a ideia de liberdade. O neoliberalismo, ele tem essa capacidade de restaurar, agora de forma mais virulenta, né, escancarada, essa relação de poder sobre quem vive do trabalho. E mais ainda, você me pergunta como é que isso se dá no âmbito do serviço público? Ele tem estabilidade. Quando você faz essa pergunta, eu suponho que pode ter, não sei se foi essa a sua intenção, mas é possível que a pessoa guarde assim, não, a estabilidade no trabalho é a coisa mais importante. Se é mais importante, ele não tem um elemento que é constitutivo do assédio moral, o medo. Aí, eu vou fazer a pergunta, mas a gente vai responder depois, quando falarmos da reforma administrativa ou reforma do Estado. Será que não existe medo no trabalho no serviço público? O medo foi o elemento que, nas minhas pesquisas, revelou o assédio moral, o medo de falar, o medo de se contrapor, o medo de ter voz que não agrade ao outro.
E o outro pode ser o seu patrão, o outro pode ser o seu gerente, o outro pode ser seu chefe, o outro pode ser o secretário, o outro pode ser o superintendente, o outro pode ser o governador, o outro pode ser o político que lhe indicou, o outro pode ser alguém que, na cadeia de poder, na relação de poder, estabelece essa competência, esta fidelidade e esse novo liberal comprometido com essa cadeia de poder. Então, falar de assédio moral, falar de sofrimento psíquico, falar de adoecimento, é falar de relação de poder no âmbito do neoliberalismo, que estabeleceu ou que quebrou os vínculos de solidariedade, do comunitário, do nós, né? E estabelece, nessa estética de competência, uma competitividade desumana, egoísta, solitária, que leva àquilo que os psiquiatras e psicanalistas analisam dos adoecimentos, como os adoecimentos são frutos de tempos e de cultura e de relações afetivas, de racionalidades, de razões e de afetos, chamam de perda de vínculo. Estamos no desamparo, já que temos que ser excelentes, porque uma sociedade neoliberal da competência não tem lugar para bons, só tem lugar para excelentes. Então, a ideia de excelência, de expert no assunto, não é? E sempre ameaçado por alguém que poderá vir mostrando que sabe mais do que eu, é apavorante. Então, existem elementos e variáveis que transcendem a essa condição de estabilidade. Eu fiz meu concurso, eu estou aqui, ninguém me tira. E eles passarão, eu permanecerei. Menos verdade. E a gente vai ver que uma das ameaças na reforma administrativa é exatamente um elemento que o mundo do privado, no neoliberalismo, instaura na avaliação de desempenho. Com isso, eu já estou trazendo um elemento para a gente pensar que a situação do servidor público, de estabilidade, de ter essa visão da coisa pública, do que é comunitário, num segmento como, por exemplo, os fazendários e fazendárias, que estão no centro nervoso dos recursos, da arrecadação, da tributação, das políticas públicas, do conjunto das políticas sociais. O que é que acontece? Esta gestão pós-moderna do Estado traz para si a lógica de organização do mundo do privado, as variáveis do mundo corporativo, das grandes corporações, da competência, da eficiência produtivista, de custo-benefício, produzir o máximo com o mínimo de pessoas. Então, esta lógica de gestão do Estado, de gestão pública, tanto que a gente muda o conceito de políticas públicas para gestão pública, é exatamente no sentido de já apreender não só a linguagem, mas como a linguagem se torna uma prática gerencial, organizativa e de gestão. Então, ela tem uma invisibilidade, mas ela é invisível, mas ela é efetiva sobre a vida dos sujeitos, sobre a subjetividade, que o sujeito não se dá conta do que está acontecendo. Então, objetivando a sua pergunta, o que está acontecendo com o servidor público, no âmbito do serviço público, do trabalho dos servidores públicos, é se dar conta ou vivenciando uma lógica do mundo do privado na sua fase mais danosa para quem vive do trabalho. Mais cruel é uma estrutura de poder violento que instaura algo que a gente já deveria ter superado, que é
Manda quem pode, fala, ou manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é violento do ponto de vista da nossa humanidade na atividade de trabalho, que é exatamente a gente ressignificar, criar no trabalho, ter a curiosidade e avançar na sua humanidade, se erguer como humano nesse habitat do trabalho, que é o nosso meio ambiente. É verdade, professora. E a senhora falando aí, nós não podemos deixar de lembrar que aqui no Ceará, né, nós tivemos algumas unidades, né, várias unidades fazendárias fechadas, né, e como muitos anos, né, não tivemos concurso público, então temos um número reduzido de servidores executando serviços com metas, né, e tudo isso tem causado também, né, alguns problemas na casa, e por isso o sindicato tem lutado, né, por melhores condições de trabalho dentro das unidades fazendárias, né. E aí, professora, vamos então para mais uma pergunta. A senhora poderia, então, nos dar exemplos de assédio moral no setor público que a senhora tenha observado em suas pesquisas? Os exemplos. Vamos ver aqui. Eu listei e eu não quero perder nenhum. Nenhum. Observe o seguinte. Eu vou listar alguns que são bem específicos e têm se constituído em queixas de servidores públicos, mas até no âmbito da fazenda, mas eu posso garantir que em outros setores, e está tanto no privado quanto no setor público. Eu estou chamando de conceito de assédio moral, aproximando do conceito de violência, na medida em que eu atrelo essa experiência nas relações de poder, de perdas de vínculos solidários, comunitários, de empatia, de solidariedade no mundo do trabalho, né? Porque a gente sempre acha que violência está atrelada a alguma intervenção física, né? É violência física. Mas mais uma das contribuições do movimento de mulheres, do movimento feminista, foi alterar no nosso direito, na nossa regulação, a concepção de violência. A violência tem visibilidade, a violência moral, os xingamentos, os constrangimentos, eles ganharam força e expressão jurídica na Lei Maria da Penha. Então, quando a gente fala em violência moral, assédio moral, assédio / violência moral, a gente precisa entender e ampliar essa concepção de assédio para violência moral. É violência porque nós somos não só seres biológicos, nós somos seres biológicos, nós somos seres de cultura, aquilo que nós experimentamos, e somos os nossos símbolos e o que nós acreditamos que somos. Então, nós somos um campo de subjetividade, como eu falei, o banzo dos escravizados, como levou eles à morte física, né? A tristeza pode matar, né? Então, a depressão leva a suicídios, né? E isso, onde esse modelo fordista ou toyotista, o pós-moderno, começa lá nas empresas asiáticas, a quantidade de suicídio que aconteceu, e eles deixavam bilhetes responsabilizando e se suicidavam nos locais de trabalho. Os estudos sobre suicídio no mundo hoje vão encontrar nas grandes empresas asiáticas essas experiências, e que hoje já temos, por exemplo, acho que teve uma experiência de uma juíza do trabalho que se suicidou aí não em Fortaleza, em Pernambuco, outro no Rio de Janeiro, juízes do trabalho. Mesmo, então, você está vendo que afeta todas as áreas. Essa ideia, a reforma do judiciário, em números, é uma violência para servidor do judiciário,
que não quer, que quer estudar suas sentenças e não quer dar um parecer, não é na quantidade de sentenças que ele vai produzir. Então, aquilo violenta, o sujeito adoece. Tem um livro muito bom para o campo jurídico, de uma pesquisa feita com juristas, chama O Juiz Sem a Toga. Esse livro mostra, feito por um médico do trabalho lá em São Paulo, a pedido do Sindicato de Servidores do Judiciário, pediu que fizesse com os juízes. E o que é que se viu? É que a mesma queixa, a mesma demanda, o mesmo sofrimento, o mesmo abatimento, as mesmas pressões que os servidores tinham, os juízes também tinham. E feita pesquisas com metodologias separadas, né? Então, a gente está falando dessa lógica e dessa estética de competência quantitativa, solitária, né? E de pressão, e de muita pressão. Então, nós estamos falando de violência. É importante dizer isso para a gente entender que determinados exemplos que devem ser considerados, escutados por médicos, por advogados, por juristas e por dirigentes sindicais, de que isso está ligado ao assédio moral. Por exemplo, a sofrimentos. Deve ser catalogado, entendido e escutado como demanda de alguém que não aguenta mais, que quer mudar de grau, que está na ordem do insuportável. Sonegação de informações que comprometem a atividade do trabalho quando são bloqueados acessos e sistemas antes disponíveis para você trabalhar, lançar sua produção, seus atendimentos, né? Então, você tinha um sistema que aquilo é bloqueado, quer seja para o indivíduo, quer seja para um segmento que se quer eliminar dentro do serviço público, né? Então, você vai criando esse mal-estar. Aí eu vou lembrar o título de um livro, que eu acho que é importante a gente saber como o adoecimento é histórico e é cultural, é de um tempo. Mal-estar, sofrimento e sintoma. É o título de um livro de Christian Dunker, psiquiatra, psicanalista, até premiado com o Jabuti. Ele mostra que uma sociedade ela tem um padrão de sofrimento que leva ao adoecimento e aos sintomas. Então, o sujeito não ter acesso àquilo no seu trabalho, que é o seu saber, sua expertise, seu processo de trabalho ali há anos, é sonegado as informações e o acesso. Isso deve ser tratado como uma experiência e uma prática de assédio moral no serviço. Exclusão da participação de servidores em reuniões de seus interesses. Está ligado a alguma coisa, você vai se reunir sobre a comunicação no sindicato e você, que é da comunicação, vai dizer, não avisa a Patrícia. Você é excluída. E você está vendo que está discutindo coisas que dizem respeito a como você vai desenvolver, o que expectativa se tem, como é que você vai fazer, que voz você pode ter naquele trabalho, né? Isso, a existência humana é marcada pelo trabalho. Então, você é excluído. Aquilo te humilha, lhe constrange, você se sente mal, seus colegas passam a olhar, e o que será que vai acontecer? Aí, então, todo o mal-estar é violência moral, é assédio moral. O mal-estar é sintoma de adoecimento. Nesse caso, excluir o servidor daquelas pautas de debate que estão intimamente relacionadas com o desenvolvimento do seu trabalho. Aí fica aquele... A pessoa não sabe como vai trabalhar, exatamente. Como é que vai desenvolver. E a gente está vendo isso com relação, por exemplo, a algumas variações, a parte variável de salários. Né? Então, se vai discutir a parte variável de salário, olha que retrocesso. Senta um secretário da Fazenda com o governador, ou com quem quer que seja, e duas pessoas resolvem quando
Tudo aquilo, às vezes existe uma legislação que foi luta de um coletivo para conquistar aquilo, né? Aquela parte variável de salário, da sua produtividade, né? Os seus prêmios. Então, você é afastado disso. Isso, nas análises que eu tenho feito, eu trato isso como um exemplo, uma manifestação de violência moral ao sujeito que habita o mundo do trabalho. Um outro elemento é o estabelecimento ou inadequação de metas inatingíveis. Tudo isso, repare, eu não criei. Eu escutei em pesquisas essas queixas como sendo constrangedoras, humilhantes, como um mal-estar, como não é justo isso, a gente conseguiu isso, como é que vamos bater metas ou superar metas de arrecadação em plena pandemia, economia que não cresce, fechamento de empresas? Como é que vão me dar metas de produtividade que eu não tenho, que as condições sociais, econômicas e políticas não me permitem? Então, é exigido do trabalhador. Isso é de uma violência, de uma negação, de uma alienação do sujeito que sabe mais do que talvez o governador da impossibilidade e das possibilidades de tentar ampliar o acesso à tributação, que, às vezes, em nome de uma modernização, um novo sistema informatizado não vai cobrir, não vai dar conta. Então, ele tem um saber que, às vezes, está vendo, poxa, se arrecadou isso, mas se fosse feito isso, isso e isso, poderíamos, na crise, ter um cálculo para avançar em algumas coisas. Mas fica da responsabilidade individual, o sujeito não é competente porque não atingiu a meta estabelecida por um gestor. E aí a gente vai ver depois o gestor do sofrimento. O gestor do sofrimento. É o título também de um outro livro, Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, também de Safatler organizado por Vladimir Safatler e por Christian Dunker e um outro autor também, Silva Júnior. Eu posso passar depois para vocês. Então, só anotando as dicas, professora. As dicas de livros. Estou só anotando as dicas de livros. Isso. Neoliberalismo como gestor do sofrimento psíquico. Então, estabelecer metas inatingíveis é uma forma violenta de algo que o sujeito... Eu, quando fiz um trabalho no setor plástico, petroquímico, né? O setor petroquímico dentro do setor do ramo petroquímico, o setor plástico. Nós conseguimos, e era 75% de mulheres que trabalhavam, nós conseguimos, numa ação civil pública, numa fiscalização com o Ministério Público do Trabalho, caracterizar aqueles escritos de metas de produtividade como assédio moral. Isso foi na Bahia, professora. Isso na Bahia, né? Na Bahia, isso mais precisamente na cidade de Feira de Santana, numa grande indústria do setor plástico. Então, essa questão de metas de produtividade é um negócio muito sério. E ela alimenta algo que já na década de 90, eu fui assessora da CUT Nacional, eu chamava a atenção, se quisessem acabar com assédio moral nos anos 2000, 2000 e pouco, no início da virada, eu dizia, acabem com essa modalidade de avaliação de desempenho. Então, essa ideia de metas de produção, ela está acoplada à avaliação de desempenho, que se um colega, isso está em todos os segmentos. Gente, é tão desumano, porque isso serve para desqualificar o trabalhador e a trabalhadora, ou o servidor e a servidora. Isso serve para criar tensões entre colegas, e desrompe essa rede de identidade de classe, né, de coletivo.
de servidor. Pô, fulano está fazendo mole, eu consegui. Ela não conseguiu. Né? Então, você cria uma disputa, um mal-estar, uma competitividade, né? Que é constrangedor e você termina acreditando que foi você que não soube buscar. Então, é tão perverso, porque tem um âmbito de... Aquilo que eu disse, volto a dizer, é uma estética. Poxa, eu não consegui. Seria tão respeitada pelos meus colegas se eu tivesse conseguido. Né? Então, essa ideia de metas, de inadequação e ou estabelecimento de metas, é fator de risco e agravo para a saúde. Então, é possível analisar esse conjunto como gestão assediadora. Como gestão assediadora. Mas temos mais, só estamos no meio do caminho. Eu selecionei aqui 8 Porque quando a senhora falou, professora, eu consegui, mas a que preço, né? Muitas vezes o eu consegui tem ainda um preço, né? Muitas vezes falta. A sua integridade física, a sua saúde. O que você fez, o que você se esgotou, o que você não dormiu, né? O que você estendeu, o que você passou por cima de colegas. O que você teve que fazer para poder bater aquela meta, né? Então, um salve-se quem puder, é muito perverso. É barbárie. É por isso que se fala de que o capitalismo neoliberal, o capitalismo pós-moderno, ele é barbárie. Ele é retrocesso em ganhos civilizatórios, em ética. Então, eu vou trazer mais uma experiência aqui para servidores. Penalizar financeiramente o servidor ou um subgrupo, um setor, um grupo específicos de servidores. Eu não sei como se organizam aí os segmentos de fazendários, né? Mas é possível trazer... A gente tem aqui na Bahia 3 segmentos no conjunto dos servidores públicos da Fazenda, da Cefaz, né? Os técnicos administrativos, os agentes estaduais de tributos, os agentes de tributos estaduais e os auditores fiscais. Então, você pega um segmento que você quer destituir, desqualificar ou eliminar por um processo que já tem visibilidade na reforma administrativa, eliminar aquele segmento de servidores para poder depois fazer concurso REDA ou OS, contratações de políticos ou de grupos ou do PPP, do público-privado, onde não é mais um servidor público. Então, você elimina, já tem uma estratégia de eliminação de segmentos dentro dos servidores. Um outro elemento, degradação das condições e do meio ambiente de trabalho. É terrível. Nesse estudo que eu fiz da história daqui do Sindicefaz, eu pude observar ao longo de 32 anos, analisar fotografias, imagens, locais, ambientes de trabalho, equipamentos, o lugar do trabalho, especialmente nos postos fiscais, né? E no trânsito de mercadorias, onde as pessoas passavam dias, dormiam, os plantões e as condições atuais. Eu pude fazer, assim, numa diferença de 10 anos, avaliar a degradação de cadeira, de banheiros, de arquivos, de higiene, né, de espaços de dormida. Então, há uma degradação. E aqui eu entraria já na questão, por exemplo, da pandemia, que foi considerado um serviço essencial, e os equipamentos de proteção individuais, os EPIs, né, não corresponderam ao grau de exposição e de risco que esses servidores estavam, porque tinham que trabalhar para fazer a fiscalização, cuidar da arrecadação. E a gente teve muitos fazendários
que contraíram Covid. E o STF já reconheceu de que é doença do trabalho, adoecimento do trabalho. Foi considerado essencial, ele teve que ir, e isso é preciso que os sindicatos, as secretarias de Estado regularizem, façam a comunicação de acidente de trabalho, para que esse servidor, essa servidora, tenha direitos a tratamento, a contar para a questão de aposentadoria, né, dos benefícios. Foi acidente de trabalho, então é preciso a emissão a CAT, né? Comunicação de acidente de trabalho. Então, essas são atribuições e cuidados que se precisa ter. Isso diz respeito à questão da segurança de saúde do trabalhador. Você se sentir ameaçado, exposto a riscos e perigos, sem haver a contrapartida dos cuidados, da preocupação, das medidas de proteção e de prevenção, você fica com medo, você fica inseguro, né? Isso dá insegurança. Isso você se sente maltratado, você se sente subestimado, você com o compromisso social e funcional de dar, e que ninguém está prestando atenção a você, que você não tem. Isso impacta sobre um campo simbólico de quem não tem cidadania. O Estado está falhando na sua promessa primeira, que é de proteção do sujeito. Proteção contra a violência, proteção contra os ataques, proteção. O Estado existiu para garantir, para proteger o coletivo. Então, essa é a relação e a justificativa básica da criação do Estado. Então, isso agride moralmente e fisicamente o sujeito. Essa desassistência e esse risco. A senhora falando aí, professora, da Bahia, né? E parece que a senhora traçou um paralelo muito parecido aqui com o Ceará, onde também os servidores fazendários cearenses, né, foram reconhecidos como categoria essencial para trabalhar na pandemia, e muitos servidores nos postos fiscais se depararam com um alojamento onde não dava para ter o distanciamento. Então, na hora do descanso, era difícil. Um adoecia de Covid, todo o grupo adoeceu. Então, assim, houve casos e casos nesse sentido. Então, essa é uma situação terrível. Isso é assédio moral. Isso é assédio moral. A outra questão é apropriação do trabalho alheio com beneplácito dos superiores hierárquicos. Quando você tem suas tarefas, seu local, sua atividade, e o que é que acontece? Aquilo, você é expropriado sem pudor, sem ética, sem aviso, né? Por até ou colegas que têm um apadrinhamento, ou que estão mais bem vistos por uma chefia, e os outros fazem a vista grossa de que não está ouvindo nada. Eu não estou vendo nada. Então, essa é uma situação que tem que ser observada, filtrada, identificada, reconhecida, né, escutada por gestores públicos, pelos colegas e pelo sindicato. Discriminações ideológicas por filiação sindical. Olha o tamanho do retrocesso, né? O sujeito ser perseguido, e a perseguição ela pode se dar de formas muito sutis. Não liberação, você é muito essencial aqui, né? Então, essa representação, discussão sobre a força ou a legitimidade daquela representação, ou daquele dirigente, ou daquela liderança que compõe uma direção, ou por estar filiado a um determinado sindicato. Isso é assédio moral. Vou trazer nessa listagem que compõe um rol de exemplos, né, e de experiências e práticas que acontecem, mas tem muitas outras que depois, genéricas,
São as perseguições por orientação sexual, religiosa, racial, de gênero, de geração. Fulano já é velho, vamos botar ele naquele espaço. Isso é real, viu? Vamos botar ele naquele posto. Está tudo quebrado e ela é muito metida a valente. Vamos deixar ela lá isolada naquele lugar para ver se ela se aposenta logo, porque ela dá muito trabalho na ativa. Isso é um preconceito. Isso. Levar um coletivo de ativistas experientes, que conhecem o trabalho e conhecem a política e conhecem o Estado, levar para a aposentadoria, dar condições de insuportáveis. E, olha, eu vou para minha casa, sabe? Quando o sujeito tem muito o que contribuir ainda, né? E aí botar para fora para eliminar segmentos organizados, espertos, que sabem o que dizer, sabem apontar, fazer crítica ao que há de errado em gestão. Então, essas são formas discriminatórias. Por último, mas não exclusivo, porque tem muitas outras, omissão da listagem de recuperação de créditos. Há segmentos que recuperam créditos e se fazia uma listagem dessa recuperação e as pessoas, para que isso interviesse na remuneração variável. Não aparece. Começam a ficar invisíveis. É uma morte em vida, né? Então, você vai ter que estar buscando e brigando o tempo inteiro. Então, são mecanismos sutis, invisíveis, que atingem, às vezes aqui no caso, é uma consequência material, né? Mas também é uma consequência, eu estou deixando de existir na minha funcionalidade, na minha função, no meu trabalho. No meu trabalho. É desesperador, você se sente injustiçado, né? O que está acontecendo? Às vezes você vai brigar com um colega que você acha que é o responsável porque não botou o seu nome, ele tirou, não está lá. Quando é uma lógica de gestão, há um conjunto de determinações que levam àquela situação. Então, eu acho que os exemplos estão aí, poderíamos continuar nisso, mas passemos à próxima questão. Professora, e a senhora falando aí, me veio a lembrança também que aqui no Ceará, os nossos servidores públicos estão com mais de 30% de defasagem salarial, desde o primeiro governo Camilo Santana. O que acontece? Muitas vezes deixa-se de lutar por uma melhoria para correr atrás de uma coisa que já se perdeu. Então, os trabalhadores, eles correm muito, às vezes estão lutando para não perder, em vez de conquistar algo a mais, né? Uma melhor condição de trabalho, estão correndo atrás de algo que se perdeu para não perder, e isso também é algo que demanda um esforço muito grande dos trabalhadores, né? Essa luta contra essas ameaças todas. Isso que você está falando, quando eu comecei a fazer a pesquisa para construir a história dos fazendários, das lutas de fazendários e fazendárias do estado da Bahia, que resultou no livro que você fez referência, Fazendo a Bahia, Memórias de Lutas de Homens e Mulheres da Fazenda Baiana, eu encontrei no início dos anos 90, 91, 92, uma luta que durou décadas, que era o tal do redutor salarial, implementado quando Antônio Carlos Magalhães era governador da Bahia. Uma redução às vésperas do Plano Real, ele reduziu em 40%. Nós estamos, hoje, e essa luta, o pessoal está recebendo precatório, 2019, 2020, 2021, desta vitória de uma luta. Muitos já morreram, seus familiares estão recebendo, mas uma luta de 93, 94, 95. Então, eles estão recebendo agora, como eu disse, muitos já morreram. Foi a luta do redutor.
Agora, esses 40%, você disse aí mais ou menos 30%, aqui é um cálculo que aproxima de 40% de perda nos últimos anos. Mas isso a gente vê, se a gente pega num tempo mais largo, a gente está olhando a experiência de funcionários públicos e o segmento de funcionários públicos que trava, conhece as finanças do Estado, porque eles vão buscar, porque eles sabem o que buscaram e eles sabem como buscar, né? E como uma gestão da coisa pública deveria caminhar. Então, é um conhecimento que eu tenho sugerido, e aqui já vai uma sugestão de como enfrentar. Esse é um segmento que tem que juntar os servidores públicos e exercer o controle social sobre a gestão pública, sobre todas as políticas públicas, sabe? Não é voltar a um passado, é uma democracia participativa para além das demandas corporativas, os seus interesses de segmento, mas é intervir em políticas públicas, porque sabe o que tem, onde buscar e como distribuir, porque tem o sentimento do bem comum. Tem o sentimento do bem comum. Então, eu acho que a ação sindical tem que ser uma ação política, e os fazendários e fazendárias têm como puxar isso, os outros, de fazer justiça e praticar, avançar na perspectiva democrática, participativa, não é representativa, não vou votar, meus candidatos são bons, sabe, a gente ajudou a eleger, são pessoas sérias, boas, mas o coletivo sindical tem que estar com os movimentos sociais exercendo controle sobre o dinheiro público, sobre a coisa pública, porque aí não vai ser o mercado que vai regular o dinheiro que é do público, porque o Estado fica mínimo para os interesses sociais, para as políticas sociais, para a função social do Estado, e passa o dinheiro do público sendo gerido por e para o mundo privado, para as corporações privadas. Eles tomam posse não é só da prática gerencial, mas é o estado máximo para ele de forma descarada, violenta, criminosa e cruel socialmente. Então, essas coisas têm que abalar, não tem que ter resistência, tem que ter enfrentamento dessa lógica, que não é lógica, dessa loucura, dessa desrazão. Não tem que ter ajuste nisso. Não tem o que negociar nisso, na lógica do mercado dentro do Estado. O Estado tem que funcionar como condensação de correlação de força. E tem coisas que não se conversam. Então, essa é uma questão de desafio, de disposição. Não esperem que vão buscar reposição para seu segmento, porque não vai ter sobrevivente nisso. Ou eu vou ter que continuar, ou que vai ter que sacrificar a educação, vai ter que sacrificar cultura, vai ter que sacrificar. Não tem negociação nisso. Tem que ter o controle social sobre a gestão pública. O dinheiro público, existe experiência, a gestão pública do Rio Grande do Sul, por 16 anos, sobre a gestão do PT, o orçamento participativo é uma experiência extraordinária. Podemos fazer as críticas, mas do ponto de vista da longevidade e de uma decisão coletiva que não ficava na mão de um secretário com meia dúzia de empresários e de políticos da vez, decidindo o que é que vai ser. Então, verdade, professora. Essa discussão do assédio moral, eu estou falando de relação de poder. Nós estamos falando de relação de poder. E relação de poder que mata, que adoece, que empobrece, que exclui, que não tem público, que o que tem é o privado. Então, é disso que a gente está falando. O assédio moral é uma cultura
pós-moderna e neoliberal. Cruel, de barbárie, conhecido e que passa por cima de direitos humanos, passa por cima de ganhos civilizatórios, de dignidade. Que dignidade? Não se sabe nem mais o que é dignidade humana. É a violência sobre a vida. É a morte de qualquer perspectiva de ética. Ética como valorização da vida. Não vale nada. A vida não vale nada. Então, a gente está falando de assédio moral, coletivo, então, institucional e institucionalizado. E diante desse assédio institucionalizado que a senhora falou, tão bem falou, como é que os servidores públicos podem buscar se proteger dessas situações? Que força eles têm, como eles podem, né, ser protagonistas, né, desse enfrentamento? Eu acho que eu acabei de dar o escopo maior. Se é relação de poder, não adianta eu tentar fazer de conta que eu não estou vendo o que o chefe está me fazendo, porque e a família vai dizer, não ligue não preste atenção, não, você também leva tudo assim. Não é uma questão individual, é uma questão coletiva, é uma questão política. Gestão pública matou o político. A gente tem que restaurar o político como um valor. E político não é partido político. O político é relação de poder, de justiça, de inclusão e de exclusão. Então, a primeira coisa é não moralizar, não ficar moralizando, achando que política é feio. Que política, não, a gente tem que ser gente boa, sabe? Gente boa. E achando que tem salvador da pátria, não tem. Política é contraditório, é a existência da crítica, é a existência do contraditório, é a existência do diálogo, da conversa, mas do confronto, do enfrentamento disso. Quais são os mecanismos que eu acho de como enfrentar? Como enfrentar? Primeiro é abrir a lente de que estamos tratando de um escopo de política, de classe, de quem vive do trabalho. Política de classe, num capitalismo cruel, que muda a forma de visão de mundo, de estar no mundo. Não é só mais uma fase de mudanças de comportamento, não. É de valores de olhar para a vida e ver como é que se vive. Um livro que eu recomendo é A Nova Razão de Mundo, de dois franceses, Pierre Dardot e Christian Laval. A Nova Razão de Mundo. Ele vai mostrar que é uma nova mentalidade de governança. Se é mentalidade, são práticas, são ações que vão sendo banalizadas. É a banalização do mal, é a banalização da injustiça social, sabe? Passa a ser daí. É assim. O que é que a gente vai fazer? Então, o fazer é o fazer político. Fora isso, eu montei aqui, mas eu tenho pensado como é que o movimento sindical pode estar, e o movimento social pode estar, enfrentando politicamente isso. Eu chamei assim, como enfrentar o assédio moral no serviço público. Eu botei o seguinte, no âmbito da ação sindical qualificada para o enfrentamento. Tem que se equipar secretarias ou departamentos, dependendo de como o sindicato se organiza, né? Departamento ou secretaria de saúde, porque vai aparecer as pessoas doentes. Hoje, lutar por vida, por saúde, tem centralidade. Tem que ter centralidade, porque é a vida deles e nossa que não está valendo nada. Tem. E nós, e o novo sindicalismo, de lá para cá, a gente botou como centralidade a luta material, salário. Porque a estratégia dessa burguesia brasileira é manter quem vive do trabalho pobre materialmente. Tem que ser pobre para poder ficar feliz com uma cesta básica,
sabe? Com bônus de Natal, com vale coxinha. Você está entendendo? Então, tem que se manter o sujeito pobre para ele se achar diferenciado se a instituição dele fizer um Natal e botar lá os pãezinhos e empadinhas para o pessoal comer. Então, manter pobre, esta pobreza material, que é também uma pobreza simbólica, do carente, do que faz qualquer coisa desde que seja reconhecido, sabe? Que trai colegas, que trai causas, que trai a si mesmo, desde que o superintendente ou alguém, o chefe, faça assim, aí, fulano, tá bem, você tá bem. E aí, vi, né? Formou sua filha. Qualquer carinho você amolece. Então, é uma indigência afetiva que se acopla à pobreza material. Então, eu acho que isso tudo é saúde, é uma concepção de saúde ampliada. Então, é preciso se repensar o que é saúde como vida, como pulsão de vida. Com atendimento e ou encaminhamento, dependendo de como o sindicato se organiza ou das possibilidades que ele tenha de se estruturar, com atendimento e ou encaminhamentos psiquiátricos, psicológicos, para diagnósticos de sofrimento psíquico no trabalho. Porque está assim, depressão, o pessoal está pedindo, tá pedindo aposentadoria ou está morrendo no meio do caminho, está infartando, tem muita perda. Tem muita gente morrendo com 58 anos, 60 e poucos anos, 70 anos. A idade média está e vê no segmento como é que está essa mortandade. Não está pequena. Então, eu acho que tem que ter um bom departamento ou secretaria de saúde preparado para encaminhamentos ou acolhimentos de sofrimento psíquico. Criar fóruns e ou observatórios ou plataforma. Eu estou andando pensando em plataformas interinstitucionais de servidor, né? No âmbito de diversos segmentos do serviço público, saúde, educação, segurança, para ver como é que o Estado está liquidando o pessoal, está adoecendo o pessoal, sabe? E dar visibilidade a esse horror. E dar visibilidade a esse horror. Não pode. Então, é possível. Hoje você tem diversos meios de encontros, de criar fóruns de saúde do trabalhador, é outro ponto, atividade de formação. Isso que vocês estão fazendo, os seminários que vocês fizeram, híbrido, essas entrevistas sobre o tema, sobre essas discussões, sobre reformas, tem que estar fazendo atividade de formação política. Sabe? Tem que estar. A gente tem que sair dos gabinetes, das reuniões de diretoria, de colegiados, tem que ter, mas tem que expandir para estudar. Os nossos dirigentes estão precisando estudar. Cursos de extensão, junto com lideranças, com extensão universitária, com universidade, numa mesma sala você tem um universitário que está fazendo a disciplina, com uma liderança de movimento social, com liderança de bairro, você cria amálgamas sociais, solidárias e de troca de saberes. Durante 4 anos, eu participei de um curso que era Estado, Movimentos Sociais e Direitos Humanos, com umas 10 disciplinas ao longo de um ano, curso de extensão da UFBA, em parceria com o Sindipetro. E na sala de aula tinha o estudante que ia fazer a disciplina porque precisava de disciplina eletiva, mas ele sentava ao lado de um dirigente sindical, que estava ao lado de uma liderança de mulher de bairro, de comunidade, né? E aí estavam discutindo sobre democracia, sobre cultura, sobre
gênero, sobre racismo, sobre a questão de discriminações, sobre a questão de economia, sobre a questão de história. Então, nós montamos módulos para discutir para cursos de extensão universitária, junto com a universidade pública. E eram turmas que eram 2 aulas por mês, aos sábados pela manhã, e solicitado em parceria com o sindicato, né? E que resultava em um ano de uma extensão de 200 horas ao longo de um ano. Então, foi muito proveitoso, que saía com seu diploma, não só para o estudante universitário que está vendo um mundo real, um saber real, que não é só o que está escrito no livro, né? De temas que dizem respeito à vida deles que estão vivendo, que nós estamos vivendo, que é da coletividade, que é da cidade, que é do Estado, que é do mundo. Globalização, era um módulo. Então, e todos com professores assim, que toparam dar os cursos, estão dentro das suas cargas horárias, ou que foram convidados para dar esses cursos. Então, isso é formação. Isso é formação. Então, atividades de formação, estudos e pesquisas em parcerias com a universidade, com vigilância de saúde do Estado, que a saúde do trabalhador está dentro da vigilância sanitária. Então, e que para trabalhar a consolidação de centros de referências, os CERESTs, né? Em saúde do trabalhador, dentro do seu Estado. Isso é SUS. Como fazer o SUS funcionar, se espraiar, democratizar o acesso, o conhecimento, a produção das informações e de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, são experiências que eu estou falando, não é idealizadas, não, são instituições, institucionalidade, experiências que existiram, que resultou em grandes congressos, como conselhos, os conselhos, reuniões de conselhos, que resultou nas grandes conferências de saúde desse país. Joia, professora. Excelentes, né? Excelentes maneiras. Dois últimos sugestões. Tá certo. No âmbito jurídico, fazer a construção e organizar esses conhecimentos, essas denúncias, esses dossiês, e partir para o Ministério Público, fazer denúncia civil. Não pode. Tem que ir para o Ministério Público, denúncias a organismos internacionais, OIT, direitos humanos, né? Fazer valer legislações municipais, trazer para o âmbito, se não tem no município, não tem no Estado, fazer valer aquilo que está posto já em legislações descentralizadas, fazer valer para o Estado, criar uma legislação, colocar como um juízo de valor, olha, não pode, isso aqui, olha, já tem regulação que fala sobre isso, não está no nosso Estado, mas vai ter que ter, governador. Nós estamos aqui porque tem que fazer isso. Por último, e o governo o presidente Lula assinou a Agenda do Trabalho Decente para o Brasil, que é uma proposta da OIT, quando, no final dos anos 90, viu a bagaceira que iria acontecer no mundo do trabalho, saiu propondo uma moralização. Não gosto do termo decente, eu prefiro o trabalho digno, mas é uma agenda que permite, que tem eixos, que ajuda a gente a estar cobrando, não como uma questão moral, mas como uma questão de direito, de garantia e de ética, de projeto civilizatório, não como uma moralização, não. Então, fazer cumprir essa legislação. Aqui na Bahia, no governo Wagner, em 2008, 2009, não saberia precisar, 2006, a Bahia foi o primeiro ente subnacional, ou seja, o governo federal assinou a Agenda Bahia do Trabalho Decente, ou a Agenda do Trabalho Decente, da OIT, e a Bahia foi o primeiro estado a aprovar na Assembleia Legislativa a Agenda Bahia do Trabalho Decente. Eu estou atrás dos companheiros para a gente ir atrás e cobrar isso.
o cumprimento disso, dessa ética, que pressupõe saúde, segurança. Tem legislação sobre isso. Mas se você vai trazendo, apertando, porque o brasileiro adora uma lei, né? Então, e não gosta de ficar fora da lei, e quando se vive fora da lei, né? O capital vive fora da lei, que é muita perversidade. Mas essas são sugestões que eu tenho para dar, ou para compartilhar com vocês, né? Com relação... Isso tem validade para todos os segmentos, tanto o público quanto o privado. É possível e devemos estar atentos para isso, porque a lógica do privado está dentro de um Estado que é mínimo socialmente, que é mínimo do ponto de vista de direitos e garantias para servidores públicos e para o bem comum, mas ele é máximo, ele é ultra, hiper Estado para os interesses do capital e do mercado. Ah, ótimo, professora, foi bom, porque esse arcabouço, né, que a senhora trouxe para a gente vai ajudar a muitos movimentos, né, muitos sindicatos, né, que se interessam pelo tema e podem se aprofundar melhor e agir, né, nesse enfrentamento. Mas agora, professora, a pergunta que não quer calar: como as reformas de Estado, a exemplo da reforma administrativa, favorecem o assédio moral no serviço público? Olha, eu comecei a falar sobre avaliação de desempenho. Tá? A perspectiva é que todos os segmentos do serviço público, à exceção de juízes, né? Militares, eles sinalizam para auditores, mas já há entendimento e compreensão que nem as carreiras típicas de Estado terão garantia de estabilidade. Se é o mercado quem vai mandar, se é o mundo do privado, se é a flexibilização, né? O que você vai ter é uma avaliação de desempenho em cima dessa moral produtivista, que vai permitir injustiças, demissões, ainda não tem mais estabilidade. Eu avaliei, eu analisei um geólogo de uma empresa estatal, há uns 10 anos atrás, com 22 anos de empresa na área de petróleo, 22 anos de empresa, ou seja, a empresa investiu muito na formação daquele profissional top. E eu fiz análise do assédio moral, né? O caso dele chegou à OIT e a empresa foi notificada, e o governo também foi notificado, né? Por assédio moral. E eu pude ver já há 10 anos atrás, sujeito concursado para aquela estatal de petróleo, né? Ele tinha avaliações de desempenho de 44%, assim, de uma hora para outra. Ele começou a reclamar algumas coisas, e ele começou a ter avaliações de desempenho de 44%. E na discussão com a chefia, ele disse, olha, uma avaliação de 44% para um cargo que eu exerço, era para vocês me demitirem por justa causa. Porque não pode ter. Então, ele não se discutia a reforma administrativa, mas a compreensão dele, ele sacava que é impossível, se for avaliar, né, o desempenho e avaliar baixo, e avaliavam baixo porque ele era um dirigente sindical aguerrido, ativo, crítico, bem à esquerda, incomodava as estruturas e, quando estava em época de avaliação, mudavam ele, isso que a gente falou, mudavam ele de setor, de área, de planta,
tira o sujeito, e essa é uma coisa também, e faz ele a morar em outro estado, em alguns serviços públicos federais, tira o sujeito, muda de município, mexe com a vida toda dele e faz avaliações que não tem muito tempo para ele provar o desempenho. Então, vem avaliações depreciativas. O cara já estava há 4 anos paciente psiquiátrico, tomando remédio, com ideações suicidas. Então, a avaliação de desempenho que está prevista, ela vai permitir o fim de estabilidade de alguns segmentos que acham que estão cobertos porque são funções de Estado. E eu acho, o meu entendimento, é que isso pode pegar auditor fiscal. Pode não pegar o juiz, pode, não sei, até juiz do trabalho já se discute que quando se acabar, que o projeto desse Estado é que se acabe com a justiça do trabalho. Se discute, eu tenho participado de lives, eu tenho visto lives, já que eu trabalho na área também com advogados trabalhistas, de que os juízes do trabalho ficaram assistindo o desmonte dos direitos e garantias trabalhistas, alguns achavam que a justiça ia continuar. E que eles estão seguros. E que eles serão transformados em juízes federais. Sairão do TST, se acabar a Justiça do Trabalho, e irão porque o que é que vai botar no lugar? Mediação, conciliação, arbitragem de relações e de conflitos trabalhistas. Não precisa. Isso já tem modelo, o capitalismo tem modelo no mundo, os Estados Unidos. Eu fiz um curso nos Estados Unidos em 1984, e lá, para que eu fosse uma multiplicadora da reforma trabalhista, de uma nova cultura. Então, eu vim de lá com um diploma de universidade americana para ser árbitra e negociadora de relações de conflitos do trabalho. Pode ser qualquer profissional liberal qualificado que tenha feito. E eles levaram quase 40 anos, 30 e tantos anos. Eu já li lá títulos da CLT que eram para ser subtraídos, né? Então, há um projeto internacional do capital que é gestado há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Então, a questão da estabilidade, que é fundamental para a conservação do princípio do bem comum, que o servidor tem consciência, ele tem a visão de que o trabalho dele afeta o coletivo, e não é à toa que o neoliberalismo, no início dos anos 90, a grande narrativa é a desqualificação de que tudo que é público não presta. Essa é a narrativa vitoriosa, que levou sindicatos mesmo combativos a ter seus planos de saúde privado e não alimentar o SUS. Isso eu estou falando da década de 90, 2000, a privatização da saúde, quando o SUS é o melhor sistema de saúde. E a pandemia consolidou isso agora, que se não fosse, a carnificina teria sido muito maior, que já é absurda, criminosa, né? Então, para mim, é fundamental essa questão da reforma trabalhista, a questão da avaliação de desempenho com possibilidade de fim de estabilidade, fim dos concursos, as parcerias, as OS, as parcerias público e privado, né? Botar na mão do mercado a gestão de escola, então o sujeito receber os votos para se matricular numa escolinha privada, mais ou menos o que no governo Fernando Henrique, na década de 90, Fernando Henrique Cardoso fez o ensino de 3º grau. Cada esquina tinha uma universidade privada. Se proliferou, se segurou durante 500 anos universidade privada.
Na privatização, virou um grande negócio se abrir uma universidade privada, não importava a qualidade. Nós temos demanda, tínhamos demanda de vaga, né? Então, agora já se fala, pelo menos estudos da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, a CTE, que tem um estudo muito bom sobre reforma administrativa, está lá na listagem dos danos, dos riscos e dos horrores, o Estado dá um volte para a criança e se matricular numa escola privada. A mesma coisa são as OS de saúde. O dinheiro público constrói as unidades de atendimento e a gestão fica com o privado, mas para a gestão se instalar, ele vai buscar dinheiro público em BNDES para poder, ou nos bancos de desenvolvimento, para poder equipar, e aí vai cortar a fita governador e a corporação que irá gestar, e o Estado vai ter direito a 70% dos leitos, ou 70% não, 40% de leitos, ou alguns leitos, e o privado. Então, essa tomada do Estado, da coisa pública pelo privado, é o horror da reforma administrativa. Tomar de assalto a coisa pública e levar para o privado. Então, interessa, sim, a valorização simbólica, enfrentar o discurso, e eu acho que essa é uma contrapartida da pandemia, mostrar ao público, se não fosse o SUS, a coisa pública, a saúde pública, de servidores da saúde que morreram. Acho que o país onde mais morreram, médico, maqueiro, enfermagem, pessoal de enfermagem, foi no Brasil, sem equipamento, botando saco plástico, se vestindo em capa de chuva e enfrentando uma pandemia e um vírus que ninguém sabia exatamente o tamanho, a dimensão, foram para lá enfrentar por salários aviltantes, miseráveis. Então, pegar e trabalhar essa narrativa, sabe? Os parceiros dos servidores públicos têm que andar junto com essa turma, com os professores da rede pública, para brigar por uma qualidade, valorização do trabalho de professor. Se não tiver, não tem saída sozinho. Pode ter uma duração, mas nem a estabilidade vai estar garantida. Porque vai se matar, é tiro no coração da ideia de público, de Estado como protetor. É outra governamentalidade. E aí vai ter uma elite parceira dos donos, se restaura a ideia dos donos do poder em detrimento e consolidar eu chamo ainda de tentativa de fim de democracia participativa, de voz coletiva, do que é público, né, em benefício do privado. Eu acho que está muito fácil a desconstrução dessa narrativa de que o que é público é ruim. O que tem que botar o que é público tem que ser do público comunitário junto com qualidade e respeito e dignidade de servidores públicos e para que o serviço público seja, a sociedade seja atendida e que o Estado exerça e viva a sua função social, sua responsabilidade social. Com certeza, professora, tudo isso que a senhora fala, né, é muito grave, né, serve de alerta para todos nós, né, trabalhadores, servidores públicos, porque quem mais sofre, né, quem mais sofre as consequências desses ataques é a própria sociedade, né, é a população que mais precisa, a população mais vulnerável que precisa dos serviços públicos. E o nosso tempo acabou, professora, né, eu queria, então, passar a senhora para as suas considerações finais, né, para que a gente possa fechar esse momento. Mais uma vez, eu agradeço a vocês essa oportunidade. Eu
Eu sempre, quando vou falar, eu sou uma mulher de fé. Eu sou uma mulher de fé. Então, eu sempre peço inspiração, sabe? E a lucidez, e que as minhas palavras sejam palavras que possam contribuir para a construção de um mundo melhor, menos injusto, menos sofrido, né? E que possamos ter a coragem, o amor e a coragem, que dizem que coragem é agir com o coração, né? Para a gente ter a coragem de enfrentar e não aceitar, não é mostrar a nossa resistências bem comportadas de abaixo-assinado, sabe, de carta para os gestores, de conversas, olha como eu sento aqui, a gente está conversando, sabe? Observar que vida não se negocia. A vida não é um negócio. Pulsão de vida não pode ser um negócio. E não, o que é que nós não vamos levar para os próximos 500 anos? De forma radical, não. É não. Então, eu espero que eu tenha trazido o passado, essa vontade, a indignação necessária, o amor necessário ao coletivo, ao próximo, à vida que tanto ameaçada está por um poder cruel, excludente, perverso, ruim, que a gente consiga, sabe, essa liga, esse vínculo solidário, né, que nos permita vitórias o mais rápido possível mudar esse cenário. Maravilha, professora. Então, mais uma vez, né, nós agradecemos à professora Petilda Vasques por estar conosco hoje, compartilhando seu conhecimento, ampliando a nossa consciência sobre esse tema e nos ajudando a identificar, a combater e a enfrentar o assédio moral no serviço público. Professora, muito sucesso em seu trabalho, em suas pesquisas, muita saúde, né, e que a senhora continue auxiliando então o movimento sindical, a luta dos trabalhadores contra tantos ataques aos nossos direitos, conquistas e garantias. Um forte abraço para a senhora, tá bom? Muito obrigada, viu? Felicidade e saúde para vocês todos aí. O meu abraço carinhoso para todos vocês. Muito obrigada, professora. E agradecemos também a você que nos acompanhou até agora. E se esse conteúdo foi importante para você, compartilhe com seus colegas de trabalho, seus amigos, familiares, enfim, todos os que se interessam sobre esse tema, que nada mais é do que a busca de uma vida digna, né? Para todos nós. Até a próxima. Tchau, tchau e compartilhe. Compartilhe, siga, curta e se inscreva no nosso canal do Sintaf Ceará. Tchau, tchau.